Sejam bem-vindos a mais uma aula de ensaios mecânicos. Você está no canal de YouTube do curso de Fabricação Mecânica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus Hortolândia. Eu sou o professor Augusto e nessa aula 6,5, nessa aula intermediária, eu vou trazer para vocês uma demonstração de um ensaio de tração que eu peguei no canal do YouTube, que eu achei bem bacana, tá? Então, de vez em quando eu vou fazer, além de fazer as demonstrações mais para frente no semestre no próprio instituto, né? De vez em quando eu vou fazer isso também, vou trazer o que eu chamo de dublagem, está bem entre aspas essa situação, essa descrição, porque eu não sou dublador profissional, não tenho as técnicas necessárias para fazer isso, mas trazendo para vocês conteúdos de qualidade do YouTube, às vezes em outras línguas, às vezes tem barreiras de acesso por conta da língua, mas eu vou trazer para vocês dublados e comentados aqui assuntos pertinentes às coisas que a gente está vendo em sala de aula. Então, na aula de hoje, a gente vai tirar, nessa aula 6,5, a gente vai discutir um pouquinho esse vídeo do canal Material Science 2000, tá? Eles têm vários conteúdos associados a ensaios mecânicos e conhecimentos dos materiais. O vídeo original é um vídeo curtinho, de uns 9 minutos, e para eu conseguir dublar o que está sendo falado, eu vou reduzir um pouco a velocidade de execução, tá? Porque é um pouco difícil você ouvir, internalizar o que está rolando e já falar na sua língua, né? Então o que vai acontecer é o seguinte, vocês vão ouvir só a minha voz, não vão ouvir o som do vídeo que vai estar tocando, mas eu convido vocês, se tiverem interesse, a ouvir o som do vídeo, especialmente para ver os finais de ensaio dos dois materiais que eles vão ensaiar. Eles vão ensaiar dois tipos de materiais diferentes, onde a transição é muito clara onde é muito clara a transição da parte elástica para a parte plástica, existe um patamar daqueles que a gente discutiu na aula passada, e outro para o qual essa transição não é tão clara assim, e ele vai explicar um pouquinho daquele processo de identificação de onde fica a tensão do escoamento, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá, deixa eu me esconder aqui. E o vídeo é esse, depois eu vou botar o link para vocês, tá? Para vocês enxergarem, mas vocês conseguem pegar o link facilmente. Então, lá, vamos ver se dá certo. Então, o primeiro teste que vai ser feito vai ser um teste onde o ponto de escoamento é muito claramente identificado. Então, o primeiro teste vai ser feito com um aço carbono, onde fica muito claro o evento de transição da parte plástica para a parte elástica, o efeito de escoamento. Então, esse é o corpo de prova, rosqueado nas pontas, com um diâmetro de 10 mm e comprimento da zona útil de 100 mm. Dentro dessa zona de teste foram desenhadas marcações de distâncias regulares. Isso vai ajudar a gente a visualizar a deformação plástica no espécie de teste. O operador da máquina de ensaios mexe a travessa móvel até a posição inicial do teste. Agora ele vai posicionar as extremidades rosqueadas do corpo de prova dentro da máquina de ensaios. Posiciona e trava numa travessa e na outra travessa, da mesma forma. Em seguida, ele posiciona o extensômetro na zona de teste. Em seguida, ele seleciona todos os parâmetros de teste necessários no computador de controle. Ao começar o teste, esse modelo de máquina, ele vai posicionar o extensômetro corretamente na zona de teste. Você percebe que a colocação do extensômetro é automática nesse teste. Então, o que está sendo medido pelo extensômetro está dentro daquele círculo vermelho. Então, no começo, ele está medindo 100 mm de distância. Durante o ensaio de tração, essa peça é constantemente alongada com velocidade constante e padronizada, tá? Então, a força aplicada está dentro desse círculo que está marcado ali, e a posição da travessa está na posição central, ali no position em milímetros. Tá? Então, o comportamento desse material, instantaneamente, ele é representado num gráfico de força
força contra alongamento do material. Então, no começo, a força começa a subir rapidamente. A força e alongamento são proporcionais e formam uma linha reta no diagrama. Nessa região do gráfico, o material se comporta de forma elástica. Se o corpo de prova fosse descarregado nessa área, ele voltaria até o comprimento original totalmente. Em materiais onde o começo da fase de escoamento é bem claro, fica muito claro o ponto onde começa esse escoamento. Então, o escoamento é acompanhado por uma queda instantânea de tensão. E em qualquer ponto ao longo dessa plataforma, se ele fosse descarregado, ele voltaria a um comprimento maior do que o comprimento original. Então, a força permanece mais ou menos estável, com pequenas flutuações durante um certo patamar. Isso tem um fenômeno chamado Lorentz Effect. Após a plataforma ter sido concluída, a tensão começa a aumentar novamente por conta do efeito do encruamento. Fica mais difícil a gente continuar a deformar plasticamente esse material, então começa o encruamento. Então, o corpo de prova é deformado de forma uniforme até o ponto de máxima força ao longo do teste. Ou seja, ao longo desse caminho ele mantém seu formato cilíndrico perfeito até o ponto de máxima força aplicada. Assim que a força máxima é atingida, se forma um pescoço em um determinado ponto, está marcado com a seta. Agora, todas as deformações plásticas posteriores se concentrarão nesse pescoço, que pode ser visto claramente aí no vídeo. E, eventualmente, a peça vai fraturar nessa região do pescoço. Mais uma vez, eu convido vocês a assistirem o vídeo original para ouvir o barulho, que é fantástico. Então, você está vendo que a força está caindo bastante, está tudo concentrado no pescoço, e aí houve a ruptura no material. A máquina identifica a ruptura, interrompe o ensaio automaticamente, abre o extensômetro é recolhido. Esse foi o gráfico força-alongamento gravado pela máquina. Então, o ponto superior é o ponto de escoamento, superior. Tá? Para os materiais que formam essas plataformas, geralmente são identificados por as duas forças que marcam os pontos de escoamento, ponto máximo de escoamento e ponto mínimo de escoamento. A força máxima está marcada ali, então você pode simplesmente fazer as conversões utilizando as nossas relações de tensão e deformação que a gente já viu nas outras aulas. Vocês conseguem definir os valores de tensão de escoamento, seja pela força superior, que ele está marcando como RH, então força de escoamento superior, utilizando a força superior dividido pela área original S0. Se você quiser se basear pela tensão inferior, é da forma similar, pela força do limite inferior de escoamento pelo S0. E a força máxima, a tensão do limite de resistência do material, é a força máxima dividida pela área. Finalmente, o operador da máquina recolhe o extensômetro e remove a peça quebrada. Em cima de uma mesa de trabalho bastante limpa, ele recoloca os pedaços de forma a se encaixar. Agora, com a ajuda dos marcadores de distância, ele consegue calcular o alongamento total. Então você está vendo a peça antes e a peça antes do teste e a peça depois do teste. Para esse tipo de material, o alongamento até a fratura é por volta de 30%. Além de medir o alongamento, você também consegue medir o diâmetro do pescoço na fratura. Então, medindo o menor diâmetro, marcado como DU na tela, você consegue também calcular a redução percentual do diâmetro com relação ao diâmetro original.
São as duas medidas de alongamento que a gente comentou no outro vídeo. O segundo material a ser testado é um material sem um ponto claro de escoamento, sem a definição clara de um ponto de escoamento e formação de um platô. Então é uma liga de alumínio endurecida. O corpo de prova tem exatamente o mesmo formato e dimensões do primeiro corpo de teste. Então, originalmente ele tem um diâmetro de 10 mm e comprimento útil da zona útil de 100 mm. O operador da máquina vai mais uma vez posicionar o extensômetro. O teste vai começar depois de ter sido feito o setup, como foi feito no primeiro teste. Então, fecha-se o extensômetro até encostar na peça no corpo de prova. E a gente vai acompanhar então o gráfico força-deslocamento, medido a partir do transdutor de força que está numa travessa móvel e da medida do extensômetro. Então, mais uma vez, no começo a gente tem um comportamento elástico do material. Perceba que ele é um material menos rígido do que aquele outro que a gente tinha visto. O modo de elasticidade é o menor. E dessa vez não é claro onde há a transição da parte elástica para a parte plástica. Existe uma transição suave, gradual, da parte elástica para a parte plástica. A força continua subindo por conta do encruamento. E mais uma vez a peça está sendo deformada de forma uniforme até atingir a força máxima. Ao se formar a força máxima, vai formar mais uma vez um pescoço numa determinada região, que está marcada com a seta aí na tela de vocês. E a partir de então, todas as deformações são concentradas nesse ponto especificamente da peça. A força começa a cair e muito rapidamente a gente entra em fratura, como está acontecendo, como está demonstrado ali. Esse é o gráfico força-deslocamento marcado. Ele é proporcional ao gráfico tensão-deformação, porque simplesmente são divisões por valores constantes nos dois eixos. Né? Então, força-deslocamento vai ter mais ou menos exatamente a mesma carga. Então, como definir onde começou o escoamento? Ela vai utilizar o método de 0,2% que a gente tinha explicado no nosso vídeo. Então, a primeira coisa a ser feita vai botar 0,2%, então para a peça de 100 mm seria um deslocamento de 0,2 mm. Então ela marcou essa posição na parte de baixo. Então traça-se uma linha paralela à linha elástica, até que se cruze a linha do teste em si. Nesse ponto, é marcada a força correspondente às deformações permanentes de 0,2 mm. A partir do momento que a gente tiver uma força de deformação permanente de 0,2%, considera-se que essa vai ser a transição entre o regime plástico e o regime elástico. Elástico-plástico, na verdade. Então, essa tensão de escoamento 0,2 é simplesmente a força que foi atingida nesse ponto dividido pela área original, S0. O restante das informações são calculadas da forma análoga que foi feita anteriormente. Tensão limite de resistência, alongamento na fratura, etc. Então esse foi o nosso vídeo. Deixa eu aparecer de novo aqui para vocês. Então esse foi o vídeo demonstrando como é que acontece o ensaio de tração. Espero que vocês tenham curtido, talvez fique mais claro agora, né, todos os conhecimentos e os detalhes que a gente vinha dizendo até agora, como é que eles aconteciam a partir das curvas de tensão e deformação. Talvez agora fique claro vocês observando esse material sendo deformado e a curva sendo formada ao longo do caminho, e como que a gente tira as informações desse gráfico, como é que se calcula alguma coisa a partir desse gráfico. Espero que tenha ficado bastante claro aqui para vocês. Se vocês ficarem com dúvidas, deixem aqui nos comentários do vídeo ou usem os fóruns da disciplina no Moodle, se forem alunos do Moodle. E muito em breve a gente volta para continuar falando sobre outros temas dos ensaios de tração. A gente vai falar sobre comportamentos de materiais não metálicos dentro dos ensaios de tração muito em breve.
façam exercícios, procurem materiais adicionais e muito em breve a gente volta com mais aulas de ensaios mecânicos. Muito obrigado, gente. Até logo.